Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que possa se inscrever no nosso canal. Também tocar aí no sininho das notificações para que todas as vezes que tenha um novo conteúdo você receba uma notificação. Curta também esse vídeo e aproveite e compartilhe, porque eu tenho certeza que vai poder edificar também outras vidas em nome de Jesus. A paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Quero nesse momento aproveitar e fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor querido, a ministração desta aula. Tu sabe que nós estamos aqui para a glória do Teu nome, não temos nada, mas necessito que o Senhor ilumine minha mente e ao mesmo tempo ilumine a mente daqueles que estarão assistindo e ouvindo esta aula. Que tudo que seja ensinado aqui possa ser aplicado aos nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós hoje estamos aqui, vamos partir agora para o nosso texto áureo. Tá? Texto áureo, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11. Temos a verdade prática que diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Apresentar o campo da batalha espiritual e, por fim, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. A leitura bíblica em classe desta lição está em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Nós agora podemos partir para a introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte. Então, tendo já falado da grandeza do propósito de Deus em Cristo, da glória de sua alta vocação e a vida que deve seguir a isto, foram estabelecidos os padrões para a vida pessoal como para a vida de comunhão na comunidade cristã. Então nós temos aqui padrão para a vida pessoal, nós temos aqui padrão para a comunidade, né? A comunhão na comunidade cristã, e nós também temos os padrões para o círculo mais íntimo, que é esposo, esposa, pais e filhos. Tá? Ainda assim, Paulo quer lembrar seus leitores de que tal vida não pode ser alcançada sem uma batalha espiritual de cuja intensidade se tomou mais e mais conhecedor por experiência própria. O apóstolo Paulo, fazendo a obra de Deus, ele pôde encontrar vários confrontos e ele sabia muito bem do que se tratava isso. Então ele quer aqui apresentar que há uma batalha e nós não podemos deixar de considerar isso. Passando a seguir, temos aí tópico de número 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, Efésios capítulo 6, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Sendo assim, o homem não tem uma força interior própria, como ensina a teologia do coach. O homem é inteiramente dependente de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa força vem de quem? Vem do Senhor. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 7 e 1 João capítulo 1, versículo 3. Então vamos ver o que está descrito em João capítulo 15, versículo 7. Diz: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com seu Filho Jesus Cristo, Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Então a nossa força, primeiro, fortalecidos por meio da renovação da mente. Efésios 4, 23. Da vida em santidade. Efésios 4, 24. E ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu posso acrescentar aqui que existem duas ordens aqui nesse texto. Uma negativa e outra, em primeiro lugar, sendo negativa, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E a outra, positiva, mas enchei-vos do Espírito. Não é uma opção ser cheio do Espírito Santo. Não é. Não pense você que Deus está nos dando uma opção aqui. Ah, você vai ser cheio se você quiser. Não, seja cheio se você quiser, na vida cristã. Uma vez que eu sou um cristão, eu preciso entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não conseguirei enfrentar as batalhas que virão e que eu terei que enfrentar. Continuando, Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Todo revestimento do poder todo revestimento do poder de Deus em nossas vidas por meio da figura da armadura tem por objetivo ficarmos o quê? Firmes. Então, para que Deus nos quer revestidos com a sua armadura? Para ficar firmes. O propósito de estarmos revestidos com a armadura de Deus é permanecermos firmes, porque virão combates, virão lutas, virão investidas do nosso adversário e nós precisamos estar firmes. É impossível ficarmos firmes sem estarmos cheios do Espírito Santo. Só assim haverá renovação da mente e uma vida em santidade, porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não há como termos uma vida transformada, não há como estarmos em santidade, a nossa mente não vai poder ser renovada. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E o importante aqui é salientar que não estou falando de línguas estranhas, estou falando de fruto do Espírito Santo. Porque às vezes uma pessoa pode ter sido batizada no Espírito Santo, falar em línguas, mas não ter fruto do Espírito Santo. Às vezes essa pessoa pode inclusive ter até dons espirituais, mas não ter fruto do Espírito Santo. Se ele não tem fruto do Espírito Santo, ele não vai ter renovação de mente. Se ele não tem fruto do Espírito Santo, ele não vai ter santidade na vida dele. Então ele precisa estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Precisamos todos os dias. O interessante é que se você pegar um balde ou um copo e encher com água, se você não mexer naquilo, o copo vai continuar cheio. Tá? Certo? O copo vai continuar cheio de água, o balde vai continuar cheio de água. Entenda isso aqui. Mas a questão de ser cheio do Espírito Santo é uma coisa diária. Todo dia eu preciso buscar comunhão com Deus. Todo dia eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo todos os dias. É importante dizer isso. O Espírito Santo precisa controlar toda a nossa vida para sermos cheios dele. Eu estou cheio do Espírito Santo? Eu estou me fazendo essa pergunta. Eu estou cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Estamos em um conflito violento com as forças malignas e só iremos resistir se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus.
eu preciso dizer que a minha oração e a sua oração seja: Deus, nos encha do teu Espírito Santo, porque nós precisamos muito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência, e aqui eu quero acrescentar, isso quer dizer, sem ela se tornar prática em nossa vida, sem vivermos de acordo com a Bíblia, que é importante, não adianta conhecer as Escrituras sem obedecer. E é aqui que muitos pegam para defender que não há necessidade de se estudar as Escrituras, de fazer teologia, porque a teologia nada mais é do que conhecer a Deus, estudar sobre as coisas de Deus, estudar sobre as Escrituras, sobre a revelação de Deus. E muitos dizem, não adianta, porque quantas pessoas estudaram, tem aí curso básico de teologia, curso médio de teologia, tem bacharel em teologia, tem mestrado, tem doutorado, e estão lá fora desviados em desobediência. Mas ele não está cumprindo o que a Bíblia determina, que é conhecer para obedecer. Qual a finalidade de eu estudar as Escrituras? Ensinar para os outros? Em primeiro ponto? Claro que não. A finalidade de eu estudar as Escrituras, em primeiro lugar, é conhecer a vontade de Deus, colocar meu joelho no chão, ou estar em oração, pedindo a Deus que aquela vontade dele se aplique à minha vida. Agora, se eu estudar apenas para poder sair por aí ensinando para as pessoas, mas não me preocupar com a prática, então realmente isso aqui vai ter seu efeito. Por quê? Porque conhecer as Escrituras sem a devida obediência, e aí ele continua dizendo, e frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. Não é suficiente. Se eu conheço as Escrituras, mas não obedeço, se eu frequento cultos, mas não há genuína conversão, não é suficiente. Porque, na verdade, eu estou pensando, preste atenção nisso aqui, eu estou pensando que estou servindo a Deus, mas eu estou servindo a mim mesmo. E essa é a coisa mais triste que poderia acontecer com o ser humano. Então eu preciso olhar para a minha vida e ver se está havendo transformação na minha vida. Sou eu que tenho que olhar isso. Sou eu que tenho que me examinar. Eu não posso ficar esperando as pessoas me examinarem. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que olhar para mim e ver, está havendo transformação na minha vida? Eu não tenho que ficar tomando conta da vida das pessoas. Eu tenho que olhar para a minha vida, para ver o que está acontecendo na minha vida. Como está o desenvolvimento espiritual na minha vida. Eu preciso me preocupar muito com isso, certo? O poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. Lembrando que esse texto aqui, quero dizer uma coisa, lembrando que esse texto aqui, quando diz pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, veja que ele juntou aqui serpentes com escorpiões e colocou na mesma frase toda a força do inimigo. Então é claro que de forma figurada está falando aqui sobre vencer toda hoste maligna. Não tem a ver com a serpente, cobra mesmo, escorpião, tá? Não, está falando aqui de investidas do adversário da nossa alma. Então precisamos ter isso também em mente. O Senhor Jesus, acrescentando aqui, tá? O Senhor Jesus capacitou os cristãos pelo Espírito Santo para vencer todo o mal e toda a tentação interna e os desejos da carne e toda a tentação externa, tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. Então, nós temos tentações internas e temos tentações externas. E o Senhor nos capacitou para vencer todas elas. Essa capacitação envolve o discernimento para compreendermos as astúcias malignas, porque nós temos que entender isso. Nós precisamos compreender as astúcias malignas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 vai tratar sobre isso. Nós temos que ter esse entendimento. E também o poder sobre os demônios. Lucas 10, 17 e versículos 19. Vamos agora partir para o subtópico de número 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração.
Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 36, desculpa. Diz, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Isso, preste atenção, tá? Isso que está sendo dito aqui quer dizer que nosso momento em oração não pode acontecer apenas quando dobramos os nossos joelhos. Muitas pessoas pensam que ele só está orando, ele só pode orar se ele dobrar os joelhos. Os judeus tinham por hábito orar, inclusive, em pé, não de joelhos. Oravam de joelhos quando a situação era realmente... Eles sentiam uma necessidade maior para mostrar prostração, humilhação diante de Deus. Mas, geralmente, os judeus oravam em pé. Então, as pessoas podem orar em qualquer lugar. Eles podem elevar seus pensamentos a Deus e falar com Deus, sem necessariamente ter que fechar os seus olhos, sem necessariamente ter que colocar os joelhos no chão. Eles podem falar com Deus. É claro que é importante que você dobre os seus joelhos e fale com Deus, mas nós precisamos entrar em oração, estar em oração sempre. Estar sempre numa vida de oração, porque isso é agradável ao Senhor. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Tá? Isaías 59, versículo 1 e 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124, versículo 7. Salmo 124, 7 diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então o salmista, falando de uma situação difícil, ele diz que a alma escapou como do laço dos passarinheiros. E ele se alegrava por causa disso. Vigiemos em oração e súplica. Posso acrescentar o seguinte: Paulo nos ensina como deve ser a oração. Então vamos lá. Primeiro, deve ser constante. Precisamos orar constantemente. Eu preciso orar constantemente. Você precisa orar constantemente. Deve-se orar em todos os momentos da vida. Talvez a maior falha da vida cristã seja que frequentemente tendemos a orar só nas grandes crises da vida. Há uma crise, aí eu vou orar. Se não tem crise, eu paro de orar. Aí eu paro de ter comunhão com Deus. E isso começa a trazer sérios problemas para a minha vida espiritual. Então eu preciso me habituar a orar constantemente. Constantemente. Só pela oração diária, o cristão torna-se forte a cada dia. Em segundo lugar, tem que ser intensa. Uma oração intensa. Está ali orando. Não tem que ser sonolenta, mas sim perseverante. Exige o quê? Concentração. Quantas vezes deixamos para orar muito tarde da noite, depois de todos os afazeres do dia, colocamos tudo na frente e na hora de orarmos não temos força, pegamos no sono. Por quê? Porque faltou ali o que? Vigor. Então ela não pode ser uma oração que seja uma oração sonolenta, uma oração que deixe de ser uma oração perseverante. Precisamos ter um tempo de oração no qual estamos com o nosso organismo, com o nosso corpo físico, ali com forças para poder orar e não se deixar vencer. É claro que às vezes estamos diante de uma batalha, diante de lutas, no qual vem aquela sonolência. É verdade, pode acontecer sim, é claro que pode acontecer, mas temos que ter uma oração com Deus intensa. Em terceiro, não deve ser egoísta. A nossa oração não deve ser egoísta. Deve abranger todo o povo consagrado de Deus. Devemos aprender a orar tanto e tão intensamente pelos outros como por nós. Quanto tempo nós temos dedicado de oração pelos outros? Às vezes nós oramos muito pouco pelas pessoas, né?
precisamos ter o hábito de estar orando pelas pessoas. Isso é importante, tá? E, em quarto lugar, precisa ser vigilante. Vigiar significa manter-se alerta. A união de vigiar e orar aparece com frequência na Bíblia. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém e o inimigo tentava impedi-lo de realizar essa obra, Neemias derrotou os adversários vigiando e orando. Porém, vai dizer em Neemias 4:9, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. É claro que aqui nesse texto está se falando de inimigos, pessoas que se opuseram àquela obra. E está se usando isso como uma comparação de como devemos nos portar com o inimigo de nossa alma, que luta para tentar nos destruir. Vigiar e orar é o segredo para vencermos o mundo, a carne e o diabo. Síntese do tópico 1. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do nosso Senhor amado. Tópico de número 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Subtópico 1. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, de Efésios 6:11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então as ciladas são armadilhas que ele prepara, tá? O líder desse reino é identificado como diabolos, tá? Que significa caluniador e acusador. Mateus capítulo 4:1, João 8:44 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Inclusive 1 Pedro 5:8 diz, sede sóbrios, não podem estar embriagados, como alguém embriagado. É uma comparação aqui, sede sóbrios. Quer dizer, embriagado no sentido de estar desapercebido. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Podemos notar que somos exortados a estar sóbrios e vigiar, pois existe um adversário. E a palavra Satanás significa realmente adversário, tentando nos intimidar e buscando a quem possa destruir. Nesse caso, não temos como ficar desatentos e nem tampouco de braços cruzados esperando o confronto. É uma batalha que nós não podemos ficar desatentos e nem de braços cruzados. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E eu posso acrescentar o seguinte, é uma oposição constante. Não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, é uma oposição constante. Ele está sempre tentando destruir, de alguma forma, o povo de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. Algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Sabe aonde aconteceu isso? Em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando ele deturpou, torceu aquilo que havia sido dito. Então ele confundiu a mentira com a verdade. E Eva ali já não sabia mais o que era certo e o que era errado dentro do que Deus havia dito. Em segundo lugar, deturpar as escrituras. Ele deturpa as escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 6. Sabe contra quem ele tentou fazer isso? Contra Jesus. Mas Jesus não deixou que as escrituras fossem deturpadas. Em terceiro lugar, dissimular e induzir a dissimulação. 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo 13 e versículo 14. O versículo 13 diz assim, porque... 13, 14, versículo 13 diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eu quando vejo os escritos do apóstolo Paulo, eu vejo que ele tinha uma preocupação em denunciar aqueles que se diziam e que não eram de fato. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
O apóstolo Paulo está dizendo assim que não é surpresa que os falsos apóstolos se passassem como apóstolos verdadeiros, porque Satanás quer se passar como o quê? Como um anjo de luz. Em quarto lugar, fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Em quinto lugar, fazer acusações. Ele é o acusador, né? Apocalipse 2, 10. Em sexto lugar, semear incredulidade. 2 Coríntios 4, 4. O diabo semeia incredulidade no coração dos homens. Tá? Em sétimo lugar, promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e versículo 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Posso acrescentar aqui o seguinte: precisamos ter ainda em mente que esse adversário e acusador usa o sistema do mundo para nos iludir e nos seduzir. Então ele usa o mundo, tá? Incitando nossas fraquezas por causa da natureza pecaminosa, a cedermos aos nossos desejos da carne e pecarmos contra Deus. Então ele tem uma estratégia. O mundo, o sistema do mundo é controlado por ele. É claro que permitido por Deus, mas o sistema corrupto é controlado por ele. E ele faz o quê? Ele usa esse sistema para tentar nos seduzir. Porque ele incita, através do sistema do mundo, os desejos que temos. E com isso, ele vai tentar nos enganar. E nós temos que estar atento a isso. Ele quer invadir nossa vida. Quando ele consegue fazer isso, ele alcança seu maligno objetivo. Pois, ainda que temporariamente ele nos faz perder a comunhão com Deus, e dessa comunhão que depende de nossa vida espiritual. Então, ainda que temporariamente ele nos faz perder a comunhão com Deus. Mas nós dependemos dessa comunhão para ter vida espiritual. Então nós não podemos perder a comunhão com Deus através de ficarmos cedendo ao adversário da nossa alma. Por isso, precisamos estar revestivos de toda a armadura de Deus. Subtópico de número 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. É importante aqui dizer, tá? É importante aqui dizer o seguinte. Por que não é contra a carne nem contra o sangue? Paulo está falando aqui de uma batalha. Se nós formos nos deixar levar achando que a batalha ela é uma batalha física, humana, nós vamos ser vencidos, nós vamos ser derrotados. Então o apóstolo ele faz questão de frisar que não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. Não se trata de lutar contra o ser humano, não é uma luta contra um ser humano. E é aqui que muitas pessoas acabam sendo vencidas. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que subestimam Satanás, o poder maligno. Então ele diz, o diabo não é de nada, eu acabo com ele, eu vou vencer, eu faço, eu aconteço. Por outro lado, existem aquelas pessoas que superestimam, ou seja, acha que existe uma luta entre o bem e o mal, ao ponto de Satanás estar de igual para igual com Deus. Eu tenho que dizer uma coisa aqui muito importante nesse caso, e preciso dizer para você o seguinte, se houvesse uma luta desse jeito, seria a luta do elefante contra a formiga. Apenas uma comparação aqui bem simples nesse caso. Não haveria chance nenhuma para Satanás, nenhuma chance, tá? Não existe essa luta desse jeito, mas se existisse, seria a luta do elefante contra a formiga, porque Deus é criador, Satanás é uma mera criatura, então ele não pode lutar contra Deus, ele se levanta contra o povo de Deus, mas contra Deus ele não pode lutar. Não se trata de uma luta contra o ser humano, como disse, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, não é uma batalha física. Precisamos entender.
mas travada no mundo que espiritual. E aqui posso acrescentar o seguinte: se a batalha não é física, não adiantará usar armas carnais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, humanas. A palavra carnais aqui não está falando de natureza pecaminosa. A palavra carnais nesse texto está falando de humanidade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são armas humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Não é que o mundo seja do maligno, que as pessoas são do maligno, mas no maligno por quê? Por causa do sistema. Por causa do sistema corrupto. Então, o mundo está no maligno. Nessa metáfora, nessa comparação, nessa semelhança, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo de número 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito. Então, ela também tem natureza pessoal, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, ele se levanta tanto contra um cristão, como ele se levanta contra a igreja de forma geral, no seu todo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, versículo 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então Pedro estava trazendo uma palavra de ânimo, de estímulo, falando que o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não é um leão, mas ele brama como leão, furioso. E o apóstolo Pedro diz, mas resisti firme na fé, porque essas aflições se cumprem em todas as partes do mundo, entre os vossos irmãos. E às vezes nós achamos que só nós estamos passando por luta, só nós estamos passando por prova, que a dificuldade só está na nossa vida. Não, os nossos irmãos em Cristo também têm passado por lutas, mas nós precisamos resistir firmes na presença do Senhor. Precisamos fixar nossa luta, precisamos fixar nessa luta o seguinte: quem não é o nosso inimigo? Isso aqui nós temos que ter na mente. Quem que não é o nosso inimigo? Porque se nós não sabermos contra quem estamos lutando, já sabemos, Satanás. Mas contra quem não devemos lutar? Contra quem que nós não devemos lutar? Contra os seres humanos. Por mais que as pessoas se oponham a nós, preste atenção nisso, nos queiram mal, nos invejem, lutem contra nós, por detrás desta está a natureza pecaminosa tendente a praticar coisas desagradáveis a Deus. E também o inimigo. Então, as pessoas que se levantam dessa forma, por trás disso está a natureza humana. A forma com que elas se comportam, está aí a natureza humana. Mas o inimigo também incitando. Então, nós não podemos nos levantar contra essas pessoas e lutar contra elas. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. É importante entender isso. Jesus, no seu ensinamento, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, inclusive, ele vai dizer como nós temos que nos comportar, do 38 ao 48, Mateus capítulo 5, 38 ao 48, ele vai dizer como devemos nos comportar com as pessoas que se opõem a nós. Tá? Perdemos tempo lutando contra pessoas quando deveríamos lutar contra o diabo, que procura controlar os indivíduos e transformá-los em inimigo da obra. Subtópico de número 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Posso acrescentar o seguinte: é interessante notarmos que nessa luta não tem lado neutro.
Ah, não, não vou lutar, eu vou cruzar os braços, vou ficar de braços cruzados, eu não quero luta, eu não quero problema comigo, né? Não quero problema, eu não quero luta. Mas a igreja precisa entender que nós não declaramos guerra às forças do mal, do tipo exterminadores de demônio. Nós não declaramos guerra contra as forças do mal. Nós não declaramos. Mas quando nós não nos colocamos a entender que precisamos lutar, se queremos ficar de braços cruzados, já estaremos vencidos, tá? Então, a igreja precisa entender que nós não declaramos guerra como se fôssemos exterminadores do mal, de demônio, exterminadores de demônio, assassinos de demônio. Outro dia eu estava vendo, infelizmente tive o desprazer de ver na internet um banner digital, uma imagem anunciando um trabalho, e lá havia um assassino de demônio. Tinha lá um título para ele, como assassino de demônio. E eu não estou aqui brincando, eu estou falando sério, havia realmente. Inclusive, colocaram na imagem, porque hoje eles fazem muitas criações, né, para poder chamar atenção, para trazer as pessoas. E aí havia uma imagem, entre os homens que estavam participando daquela campanha, havia um que era o assassino de demônios, e junto dele havia um martelo, como o martelo do Thor, pura fantasia. Sabe o que é isso? É falta de sentar na escola bíblica dominical para aprender. É falta de ir para um culto de ensino da palavra. É falta de se matricular num seminário bíblico para estudar a palavra de Deus. E aí não cometeria esses erros. Mas não querem apenas ter emoções, querem apenas buscar sensações, mas não querem realmente aprender as coisas do Senhor que estão nas Escrituras. E com isso acabam errando gravemente. Nessa luta, nós nos defendemos dos ataques, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ficando firmes enquanto avançamos, proclamando o Evangelho. Isso é importante dizer. Não sou eu que procuro demônios para exterminá-los. Eles vêm contra a igreja, eles que se opõem. Satanás é o adversário, ele se opõe. E a igreja resiste e avança. Então, a nossa luta é resistir e avançar, levando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, sendo edificado e edificando aos outros também. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Então, existem 3 aspectos que eles são caracterizados. Primeiro, eles são o quê? Poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes dos anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Em segundo lugar, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles vêm para destruir, eles vêm para acabar com tudo. Em terceiro lugar, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. São sutis. Então nós temos que estar o quê? Atentos. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Não temos que temer. Entenda, existe tudo isso aí em relação às forças do mal, mas a igreja não pode temer, a igreja não deve temer. Não podemos subestimar o inimigo e nem podemos superestimar, mas não podemos temer. Por quê? Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados ao quê? A lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 21. O Senhor está acima.
foi o que foi dito. Não existe uma luta do bem contra o mal. O Senhor está acima de tudo isso. Ele é aquele que recebeu, que conquistou a vitória. E Ele é aquele que nos dá a vitória. Graças a Deus por isso. Tópico de número 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. É uma armadura e ela é completa. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoiplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Efésios, capítulo de número 6, versículo 11 e 13. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Nós não temos que usar armas próprias. Não é as nossas armas, porque as nossas armas não vão surtir nenhum efeito. Mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O texto deixa claro sobre resistirmos firmemente às fortes oposições do maligno. Para isso, precisamos de toda a armadura de Deus. O dia mau a que se faz referência particular indica uma época em que o conflito será muito severo. Isso aqui eu estou falando a parte da lição, mas para contribuir. Devido tanto à perseguição vinda de fora da comunidade cristã, quanto à tribulação de dentro. Sabemos que, ao se aproximar o dia da volta do Senhor, esse conflito está mais intenso. Então, há conflito de fora e há conflito de dentro. E quanto mais o dia do Senhor se aproxima, o conflito vai ficando mais acirrado. As coisas vão só piorando. Isso é importante dizer. Não podemos desconsiderar a oposição das forças malignas, pois ainda que não haja perseguição física declarada em nosso país, em nossos dias, no ano de 2020, não há perseguição física declarada abertamente para o país inteiro, mas existe uma perseguição intelectual, tentando fazer os cristãos concordarem e viverem segundo os padrões do mundo. É um ataque para fazer os cristãos lutarem contra si mesmo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Não há perseguição física declarada abertamente, mas há uma perseguição intelectual. Querem mudar os valores da sociedade, querem que nós venhamos aceitar isso como normal. E também há um ataque do adversário para tentar fazer o quê? Jogar um cristão contra o outro. E é o que acontece muito. Muitas pessoas estão lutando contra os seus próprios irmãos. Nós estamos intolerantes. A lição passada falou sobre isso, sobre virtudes necessárias para podermos lidar um com os outros. Mansidão, humildade, longanimidade, que é paciência, mas nós não estamos atentos para isso. E aí nos levantamos um contra o outro, somos totalmente intolerantes. Se a pessoa não vê as coisas do nosso jeito, nós nos levantamos contra ela. Nós desprezamos, nós abandonamos. Sim, coisas tão pequenas, somos tão diferentes. Um gosta de azul, outro gosta de verde, a irmã uma gosta de rosa, a outra gosta de lilás. Um gosta de uma comida, outro gosta de outra comida, um gosta de um tipo de roupa, outro gosta de outro tipo de roupa. Então nós precisamos entender que nós não somos iguais, nós não somos idênticos. Deus não nos fez iguais, idênticos, nós temos diferenças. Há diversidade, mas precisa haver o quê? Unidade. E para haver unidade precisa haver o quê? Amor. O vínculo é o amor. Quando há amor, nós temos compaixão. Nós entendemos as pessoas.
Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele começa falando ali do fruto do Espírito como se fosse um fruto com vários gomos. O primeiro que ele fala é o amor, sendo que o amor é a base de tudo. Se eu amo, eu posso ser longânimo. Se eu amo, eu posso ser benigno. Se eu amo, eu posso ser bondoso. Se eu amo, eu posso ter domínio próprio. Então, se eu amo, eu posso ter paz. Se eu amo, eu posso ter alegria. O amor é a base de tudo. Mas se eu não amar, não tem como. Então o inimigo tenta fazer com que nós venhamos lutar também um contra os outros. E isso é muito triste. Subtópico de número 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. Efésios 6,14. Perdoe-me. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Então, os lombos cingidos, ele dava mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Eu posso acrescentar aqui o seguinte: a doutrina de Cristo significa a orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então a doutrina ela vai trazer ali um treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Quantas pessoas, às vezes, assumem uma tribuna, um púlpito para poder pregar para uma igreja, e naquela igreja o testemunho ele tem um péssimo testemunho, por causa de muitas coisas que ele vai cometendo. E aí o que acontece? Porque às vezes a pessoa, é péssimo testemunho, qual o tipo de pecado? Vamos analisar o tipo de pecado. Aí acha, adulterou. Não, então realmente, um péssimo... Não! Ele pode ter um péssimo testemunho por desprezar as pessoas, por mentir, por combinar, tratar e não cumprir. Então aí ele sobe no púlpito para poder pregar, ou ela sobe no púlpito para poder pregar uma palavra. Mas como a verdade não está com ele ou não está com ela, ele não tem como falar da verdade. Não há como falar da verdade. Por quê? Porque uma vez que a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a se desintegrar. O cristão, ele não pode viver na mentira. Se o cristão vive na mentira e se ele não pratica a verdade, ele não pode usar a palavra da verdade. E aí, se ele pratica a mentira, tudo na vida dele começa a se desintegrar. Por mais de um ano, o rei Davi mentiu sobre o seu pecado com Betseba. E nada deu certo. A coisa não anda. Os Salmos 32 e 51 fala do preço que ele teve que pagar. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em segundo lugar, vestida a couraça da justiça. Efésios 6,14. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então, era uma malha colocada para poder proteger os órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, dada ao crente, e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5:1 e 2 Coríntios 6:7. Não somos mais culpados, eu quero acrescentar aqui, pois ao reconhecermos ao Senhor como Salvador e Senhor de nossas vidas, fomos justificados em Cristo. Então nós não somos mais culpados. Uma vez justificados, recebemos uma nova vida. E o tipo de vida que levamos ou nos fortalecerá de modo a resistirmos os ataques de Satanás, ou vivendo segundo a velha natureza, daremos espaço para que ele nos derrote. Então, que tipo de vida eu estou levando? Que tipo de vida você está levando? Eu estou levando. Porque o tipo de vida que eu estou levando, ou vamos vencer, vamos resistir,
ou vamos ser vencidos. E é preciso entendermos, estamos numa batalha espiritual. O nosso adversário quer nos derrotar. Ele é espírito. Se lutarmos com as armas carnais, vamos perder. Armas físicas, vamos perder. Então, precisamos nos atentar para isso. Que tipo de vida estamos levando? Terceiro, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Nesse caso, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então, como se tivessem pregos, só numa linguagem mais atual, e aí, conforme ia andando, ia fixando, tá? Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1,16. Quero acrescentar aqui o seguinte: pelo fato de termos com Deus a paz que vem do Evangelho, Romanos 5,1, não precisamos temer os ataques de Satanás nem dos homens. Devemos estar em paz com Deus e uns com os outros, a fim de derrotarmos o diabo. Porque a luta, ela tanto é individual como ela é coletiva contra a igreja. E aí, coletiva contra a igreja, podemos dizer o seguinte: uma luta que ela é coletiva contra a igreja local. Se eu não estiver unido com o meu irmão, eu não posso contar com ele na batalha. E aí eu não posso pedir a ele que me ajude em oração, fazendo um propósito, às vezes jejum. A igreja tem perdido muito porque ela não se une para poder vencer as batalhas. Ela quer muito lutar lutas individuais. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro estava preso e havia oração incessante por parte da igreja por ele. E a Bíblia vai dizer que houve um milagre. É claro que Deus queria fazer aquele milagre. Mas o que eu quero mostrar aqui é a igreja se unindo para se ajudar aos próprios membros que fazem parte dela. Quantas coisas poderiam ser diferentes se a igreja tivesse essa mentalidade de se unir em oração pelas causas dos nossos irmãos que são mais difíceis, que são causas, na visão humana, impossíveis. Mas aí o irmão às vezes vai estar lá orando sozinho, ou com um grupo pequeno da sua família, contando com poucas pessoas, a irmã a mesma coisa. Então a igreja precisa se atentar para estar orando, se unindo em oração, juntos. Agora, se estivermos desunidos, não vamos conseguir estar em oração juntos. E precisamos estar juntos em oração. Isso é importante, ter paz uns com os outros, a fim de derrotarmos o diabo. Devemos estar preparados cada dia para levar o evangelho da paz ao mundo perdido. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em quarto lugar, tomando sobretudo o escudo da fé, Efésios 6,16. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários, porque eles lutavam e lançavam dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias. Porque quando você tem essa fé, as calúnias não vão te atingir, as dúvidas não vão te atingir, e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra é pura, escudo é para os que confiam nele, tem fé nele. A fé mencionada, eu quero acrescentar aqui, nesse versículo, não é a fé salvadora, mas sim a fé como confiança nas promessas e no poder de Deus. Eu, como um cristão, preciso ter fé nas promessas. Preciso ter fé no poder de Deus. Eu preciso saber a quem estou servindo. Quantas das vezes estamos acuados, amedrontados? Precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus, para o poder do nosso Deus, confiar no nosso Deus.
Como uma criança teria coragem de pular quando o pai estende as mãos e diz para ele, pula que eu vou te pegar. Então precisamos ter confiança em Deus. E às vezes não temos confiança. Não acreditamos no que Ele pode fazer. Então a fé que está falando aqui não é a fé salvadora, mas é a fé como confiança nas promessas e no poder de Deus. A fé é uma arma defensiva que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Ela é uma arma que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Em quinto lugar, o capacete da salvação, Efésios 6,17. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Então vai falar da certeza da salvação que recebemos e da plena convicção da salvação nos últimos dias. No último dia. Eu quero acrescentar, o capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. Uma mente controlada por Deus. É triste que muitos cristãos não consideram o intelecto importante, quando na realidade ele tem um papel crucial no crescimento e no serviço e na vitória do cristão. Tem muitas pessoas que gostam muito das experiências, de sentir, não estão preocupadas com o intelecto, não estão preocupadas com a razão, não no sentido de primeiro entender para depois crer, mas sim no sentido de crer e procurar entender o que está sendo crido, tá? Quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. A nossa mente precisa ser controlada por Deus. O ataque do adversário vem na nossa mente. Os nossos pensamentos. Somos vencidos pelo nosso pensamento. Vemos coisas ao nosso redor e aí começa a vir pensamentos e vão vindo pensamentos e vão vindo pensamentos e nós precisamos ter Deus controlando o nosso pensamento. Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, escrevendo a eles, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento precisa ser o quê? Transformado. Ele precisa ser transformado. Isso é importante dizer. A pessoa de fé que estuda a Bíblia e que aprende o significado das Escrituras não se deixará enganar com facilidade. Por que o povo tem perecido? Por que o povo tem sido enganado? Por que o povo está correndo atrás de tudo quanto é vento de doutrina? Porque não é ensinado. Porque não está aprendendo as Escrituras. Em parte por causa da negligência do próprio povo, de não querer atentar, de pegar a Bíblia, de abrir a Bíblia, de pedir a Deus que ilumine sua mente, de procurar pessoas que possam lhe explicar as Sagradas Escrituras. E em parte porque em muitos lugares o ensino tem sido negligenciado da palavra de Deus. Abre-se a Bíblia, lê-se um texto e não se prega sobre aquele texto. As pessoas estão fazendo o seguinte: eu tenho uma ideia e vou procurar um texto bíblico para se encaixar na minha ideia. Não, a ideia tem que fluir do texto. O pensamento tem que ter saído do texto, extraído do texto. Eu não posso impor a minha ideia no texto. Eu tenho que retirar o que o texto está dizendo como ideia, como ponto central. Se eu faço isso, eu não estou pregando a palavra de Deus. Não é uma pregação da Bíblia. É uma pregação sobre a Bíblia. E uma coisa bem rala. Uma coisa sem objetivo nenhum. E isso está acontecendo muito. E as pessoas estão sendo o quê? Enganadas. Precisamos ser instruídos segundo a verdade em Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 21. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Em todo lugar onde ministrava, Paulo sempre ensinava aos recém-convertidos as verdades da palavra de Deus. E era esse capacete que os protegia das mentiras de Satanás. Sem o capacete, não havia proteção. Capacete da salvação, simbolicamente, é um capacete, de forma figurada, Paulo fala, temos que ter o capacete da salvação, a confiança. Temos que ter
esse capacete, instrução da palavra. Aqui também é importante dizer que um cristão não pode viver inseguro em relação à sua salvação. Eu quero acrescentar. Existem pessoas que pensam da seguinte forma, e aqui eu preciso dizer o seguinte, olha bem o que acontece. Ele acorda salvo, no meio do dia comete um erro, e agora está perdido. Pede perdão a Deus e agora sente-se salvo. Como assim? Existem pessoas que não têm segurança da salvação, porque eles acreditam que ao cometer um erro na viração do dia, eles estão perdendo a salvação. Que salvação é essa, então? O que Jesus fez na cruz é tão frágil assim? Então, pastor, o senhor está dizendo para mim que eu posso viver uma vida no erro porque a salvação está garantida? É claro que não. Basta você ler Romanos capítulo 6. Leia Romanos capítulo 6 inteiro para você ver que não é dessa forma. Somos salvos pela graça, mas as boas obras são consequência de uma vida salva. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que não podemos pensar que porque eu cometi um erro, porque eu falei uma palavra que não devia, porque eu entristeci alguém que não devia, e aí eu perdi a salvação automaticamente. Como assim? Isso não funciona assim. Precisamos entender. E aqui eu não posso ser tolerante com o pecado. Então vamos entender da seguinte forma. Preste atenção nisso aqui. Comete um erro e agora está perdido. Pede perdão a Deus e agora sente-se salvo. Assim é a sua vida dessas pessoas. É uma pessoa sem paz e sem segurança de Deus. A Bíblia diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Tá. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bem. Isso quer dizer que não temos como não pecar. Mas isso não é uma desculpa. Preste atenção nisso aqui. Entenda bem o que eu estou sendo dito. E se pecamos, pedimos perdão a Deus, mas precisamos diferenciar pecar de prática do pecado. Pecar é uma coisa que eu não vou conseguir deixar de fazer durante toda a minha vida. Por quê? Porque a natureza pecaminosa ainda está em mim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, eu me unir a Ele, eu fui perdoado do meu pecado, eu fui livre da culpa do pecado. Isso é justificação. Eu estou sendo livre do poder do pecado. Isso é santificação. Mas o pecado ainda está em mim. Ele tenta me dominar, mas através da ação do que Jesus fez e do seu Espírito Santo, eu tenho o poder de Deus para dizer não ao pecado. Não ao pecado. Só que a presença do pecado só será removida de mim na glorificação. E isso é futuro. Então a natureza pecaminosa ainda está em mim. Então eu ainda vou pecar. Porém, temos que diferenciar pecar de prática do pecado. Viver na prática é amar o que se faz. O cristão vai pecar, mas não pode viver para pecar. Ele vai pecar, mas não pode viver para pecar. Estilo de vida? Nunca. Um cristão salvo em Cristo Jesus, ele não vive na prática do pecado como estilo de vida de forma nenhuma. Ele não é tolerante ao pecado. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura. Caso isso aconteça, ele está amando o pecado, como eu disse, se ele vive na prática. Está amando o pecado. E um salvo em Cristo não vive para pecar, mas para obedecer aquilo que Deus lhe ordena. Eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, ele vai ansiar por eu ter comunhão com Deus. Então, ele vai me levar a ter comunhão com Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus. Agora, se eu vivo na prática do pecado, então eu estou me apostatando da fé. Se um dia eu já vivi para obedecer a Deus. E se eu nunca vivi para obedecer a Deus, eu penso que eu aceitei Jesus. Mas eu não aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou servindo a mim mesmo e
comecei a me acostumar com o hábito de estar presente em cultos e eventos da igreja, mas não há mudança na minha vida. Então a forma de eu saber se realmente eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida é haver transformação. Se eu continuo com os mesmos hábitos, da mesma maneira, da mesma forma, entra um mês, entra 2 meses, entra 3 meses, entra 6 meses, entra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e continuo do mesmo jeito, então eu estou equivocado, porque não há mudança e não há transformação na minha vida. Tá? O salvo não vive para pecar, mas para obedecer a Deus. Não somos salvos pelo que fazemos. Somos salvos pelo que Cristo fez. Vou precisar repetir isso aqui. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Ah, eu vou para o culto. Ah, eu sou do ministério. Ah, eu prego a palavra. Ah, eu evangelizo. Ah, eu faço obra social. Não sou salvo por isso. Tudo isso é consequência de uma vida salva. Eu não sou salvo por isso. E é consequência de uma vida salva quando ela é feita em Deus. Porque existem pessoas que não têm Cristo e fazem obra de assistência social também. Mas não são obras partindo de uma vida com Deus. Partindo de uma nova vida, de uma nova criatura, de uma nova criação. São obras humanas. É diferente. Eu estou falando aqui de boas obras daqueles que estão realizando em consequência de ter uma vida em Cristo, nesse caso. Eu posso dizer isso. Não somos salvos pelo que nós fazemos, sim pelo que Cristo fez. Mas o sinal de uma vida salva é a nossa obediência aos mandamentos de Deus. Nesse caso, é um sinal. Subtópico de número 3. A imprescindível arma ofensiva. E que arma é essa? Finalmente, a espada do Espírito, Efésios 6,17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Era uma espada curta, não era uma espada longa. Isso significa que o combate é pessoal. Por ser uma espada curta, Paulo usa o termo de uma espada curta, então o combate é pessoal. O enfrentamento é diário. Não tem essa questão de uma pausa. Não, será que o inimigo pode me dar uma pausa? Pausa? Não, não tem pausa. É uma luta diária, é um enfrentamento diário. E acontece corpo a corpo. Muitas batalhas nós enfrentamos, sentimos aquilo ali frente a frente, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo 3,16. Já falamos muito sobre esse texto de 2 Timóteo 3,16 durante outras lições. E Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, essa é a finalidade dela. Mateus 4, versículo de 1 a 10. Estamos com Efésios na cabeça, né? Pois estamos ministrando sobre a carta aos Efésios. Tá? Quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus 10, 19 e 20, 2 Coríntios 10, 4. Então, se a gente não tem que promover guerra contra Satanás, como é que está escrito aqui para derrubar as fortalezas de Satanás? Mas precisamos entender uma coisa. Quando o cristão prega o evangelho, leva a palavra de Deus, ensina as pessoas, aconselha pessoas que estão lançadas, pegas pelo inimigo, ele está fazendo o quê? Derrubando fortaleza de Satanás, porque ele está avançando. Então Satanás está perdendo campo. Mas eu estou falando de declarar guerra ao inferno no sentido como alguns fazem. Eu sou um exterminador de demônio, eu sou um assassino de demônio. Isso não tem nenhuma base bíblica. Nesse caso, é importante falar isso. Tá? Não tem nenhuma base bíblica. Ao usarmos a espada contra Satanás, desferimos um golpe que o enfraquece e o impede de atrapalhar a obra de Deus. Jesus fez isso. Ele veio tentando torcer a palavra, Jesus foi lá e deferiu golpes até que ele teve que se ausentar, ainda que por um momento. Tá?
Quando foi tentado por Satanás no deserto, Cristo usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo. Jesus declarou 3 vezes: está escrito. Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Eu estou lendo isso aqui à parte, mas para poder auxiliar aí na lição. É interessante observar que Satanás também pode citar a palavra, porque está escrito, Lucas 4:10, mas não o faz de maneira completa. O inimigo tenta usar a palavra de Deus para nos confundir, de modo que é importante conhecer todas as palavras que Deus nos deu. Importante conhecer todas as palavras que Deus nos deu. Há essa importância. Conhecer, estudar as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. O diabo pode torcer a palavra de Deus para nos enganar. E se nós conhecermos a palavra, não seremos enganados. Todo cristão deveria, quando alguém está pregando a palavra, abrir a sua Bíblia e conferir nas Escrituras se aquilo que está sendo dito é aquilo mesmo. Por quê? Porque alguém pode ensinar o que não está na palavra. E aí o que vai acontecer? Esse cristão vai para casa. E o inimigo, entendendo que ele não conhece as Escrituras e a palavra de Deus, porque a palavra que está sendo ensinada é uma palavra que é do coração do pregador e não aquilo que o texto está dizendo, ele será uma presa fácil para ser destruído por Satanás. Por isso precisamos conhecer todas as palavras que Deus nos deu nas Escrituras. E quando diz conhecer todas, está se usando aqui um termo de termos o interesse, de procurarmos conhecer as coisas de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto melhor se conhece a palavra de Deus, mais fácil é detectar as mentiras de Satanás e rejeitar suas ofertas. Se eu não conheço, eu vou aceitar. Se eu conheço, eu vou rejeitar. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos os ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Chegamos à conclusão da lição para a glória de Deus. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Falei sobre isso algumas vezes durante a aula. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não podemos tratar as forças do mal com desprezo, porque fazendo isso estaremos nos equivocando, porque estamos lutando contra um inimigo que tem ardis. Então não podemos agir desta forma. Os ardis de Satanás, como dissemos, tá? A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Efésios 6:11. Eu queria acrescentar para concluir, chegamos ao final dessa lição e ao final da revista deste trimestre. E aqui eu gostaria, inclusive, de dizer o seguinte: estudamos várias coisas durante esse trimestre. Por exemplo, na primeira lição, falamos aí sobre a saudação aos destinatários da carta aos Efésios. Lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. Na 4, iluminação espiritual do crente. Na 5ª, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Na 6ª lição, a condição dos gentios sem Deus, quem eles eram. Na 7ª lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na 8ª, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na 9ª lição, o mistério da unidade revelado. Na 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. Na 11ª lição, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Na 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. E hoje nós estamos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Então nós chegamos até aqui, graças a Deus.
que tudo que aprendemos nessas 13 lições, como eu relatei aqui, tá? Tudo que aprendemos possa tornar-se em prática em nossa vida. Porque estudar, eu preciso dizer, estudar sem ter o objetivo de colocar em prática, não vai haver efeito algum. Então é preciso que isso se torne prática. Pedir a Deus em oração, clamar a Ele, estar em vigilância, prestar atenção na própria vida e observar se a coisa está fluindo, se não está fluindo, e pedir a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, que se torne em prática o que eu tenho aprendido da Tua palavra. Tá? Eu venho gravando as 13 lições, eu venho gravando as lições desde a 3ª lição. No meu canal do YouTube nós temos a partir da 3ª lição, mas irei gravar a lição 1 para a próxima semana e a lição de número 2 na outra semana. Assim estarão completas as 13 lições, que poderão ser assistidas novamente quando vocês quiserem. Isso é importante, tá? Que venhamos entender que a nossa eleição em Cristo nos garante riquezas espirituais. E devemos diariamente desfrutar de cada uma delas. Também devemos lembrar que enfrentaremos lutas diárias. Sempre enfrentamentos. Enquanto estivermos aqui, e que nossa obediência a Deus não nos isenta dos sofrimentos. Mas Ele nos dará graça. Porque existem muitos cristãos com uma ideia errada, pensando o seguinte: se eu sou obediente a Deus, se eu faço a vontade de Deus, se eu estou sempre no culto, se eu estou trabalhando para Jesus, se eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu não posso passar por luta, eu não posso passar por prova, eu não posso passar por problema. Errado. Enquanto estivermos no mundo, teremos aflições, teremos luta, teremos dificuldade. E mais, por estarmos fazendo a vontade de Deus, o inimigo vai se opor, ele vai se levantar, e ele vai tentar nos entristecer. Ele vai tentar usar a nossa própria fraqueza, despertar a nossa própria fraqueza para que venhamos pecar contra Deus. Então não pense só porque está fazendo a vontade de Deus que não vai haver problemas. Vai haver problema sim, vai haver luta sim, mas Deus nos dará graça. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos faça compreender isso e que possamos viver segundo os propósitos de Deus para a sua igreja, pois, afinal de contas, a carta aos Efésios trata de Cristo e sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta aula, pela oportunidade de encerrar esse trimestre, Senhor. Por tudo aquilo que foi ensinado, que o que foi ensinado possa se tornar prática na minha vida, mas possa se tornar prática na vida daqueles que assistiram às aulas, ouviram as aulas. Senhor, nós contamos com a Tua ajuda, aplica a Tua palavra no nosso coração, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família. E até a próxima oportunidade no novo trimestre e em novas lições, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que possa se inscrever no nosso canal. Também tocar aí no sininho das notificações para que todas as vezes que tenha um novo conteúdo você receba uma notificação. Curta também esse vídeo e aproveite e compartilhe, porque eu tenho certeza que vai poder edificar também outras vidas em nome de Jesus.